Vamos conversar sobre um dos casos mais raros e surpreendentes da medicina na última década. Você provavelmente viu essa notícia, mas como realmente tudo aconteceu? Quais são os critérios que levam um médico a decidir operar um paciente nesse cenário? Existe algum segredo para o sucesso da cirurgia desse nível? Hoje, estamos aqui com a mente por trás da cirurgia realizada na paciente Isabel Gomes, de 112 anos, que foi operada no Hospital Geral de Palmas após uma fratura no fêmur. Doutora Tayane Cabral, seja muito bem-vinda ao Epidemia. Olá, boa Prazer tarde, ter você aqui conosco. Doutora, pra gente começar esse bate-papo, te agradecendo a tua presença, eu queria entender essa história para começar. Nós vimos alguns comentários, mas queria ver diretamente de você. O que realmente aconteceu com a dona Isabel Gomes? Dona Isabel, ela teve uma história de um trauma prévio. Ela teve uma queda à própria altura em torno de 6 meses atrás. Ela estava visitando um filho no estado do Maranhão, não lembro qual cidade. Ela teve uma fratura do fêmur proximal, uma fratura transtrauteriana. O que acontece? Lá foi passar por uma avaliação do ortopedista e foi optar por tratamento conservador. Eu não sei o porquê, eu não sei em quais situações, mas o colega não quis optar por tratamento cirúrgico. Essa paciente ficou acamada há alguns meses, até essa fratura consolidar, e já estava voltando a andar. A familiar já estava falando, doutora, estava voltando a andar com andador, estava começando a dar uns passinhos novamente. O que aconteceu? Ela caiu novamente. Nessa nova queda, ela refraturou a região onde ela tinha fraturado previamente. Entendi. Até interessante a gente entender os critérios, porque quem está de fora às vezes não tem o conhecimento. Mas o que você utiliza hoje de critério para operar uma paciente nesse cenário e quais são os riscos dessa intervenção cirúrgica? Todo paciente que tem uma fratura de fêmur proximal, uma fratura de fêmur, inclusive, a gente sempre, o primeiro tratamento é o cirúrgico. A gente vai avaliar se o paciente tem condições clínicas para tal procedimento. A gente faz uma avaliação cardiologista, o cardiologista vai avaliar o paciente, fazer exames de rotina, exames cardiológicos e vai estratificar o risco, aonde vai passar para a gente se é baixo risco, moderado risco, alto risco ou altíssimo risco. Normalmente, só por ser um procedimento de fratura de fêmur, procedimento de maior porte, normalmente é um alto risco cirúrgico, moderado para alto risco. A nossa paciente em questão, dona Isabel, é uma paciente muito saudável. Apesar dos 112 anos, ela não tem um problema diabético importante, a pressão é controlada. Então, assim, ela estava apta à cirurgia. Então, assim, a gente sempre opta por operar. Por que não operar? Se esse idoso não operar, ele vai ficar acamado. Ele não vai conseguir sentar. Como que ele vai fazer as alimentações do dia a dia se não consegue sentar? Ele vai tentar comer deitado. Aí aumenta o risco de broncoaspiração, pneumonia. O paciente fica deitado muito tempo, que não aguenta sentar, a função respiratória vai piorar, vai dar pneumonia também. Então, os riscos de complicações e até um possível óbito é muito grande, se você deixar esse paciente deitado. Tem paciente que, apesar de ser paraplégico, já com déficit já de deambular já previamente, é indicado cirurgia. Por quê? Porque, às vezes, para conseguir mobilizar, conseguir sentar, entendeu? Então, assim, nem sempre, não, se o paciente não mexe, então não é cirúrgico. Não, temos que avaliar também a questão do sentar, a questão do dia a dia. Entendo. Ok, e no caso dela, a gente, assim como você citou, que ela tem, né, que ela é um pouco mais forte, vamos dizer assim, pela situação que você falou, mas a gente sabe que para a maioria das pessoas, na idade dela, ou então, né, quando elas chegam nessa fase, não é tão assim. O que poderia ter acontecido de uma maneira clínica caso não tivesse sido feito a cirurgia? Ou então, por exemplo, se não tivesse agido no tempo o qual foi feito com ela? O que acontece? O idoso, quando fica muito tempo acamado, ele vai perdendo massa muscular. Quanto mais dias esse idoso fica acamado, fica deitado, sem movimento, sem andar, ele perde massa muscular e é mais difícil ele voltar a andar. Então, assim, o quanto antes você operar, melhor é esse paciente, para ele reabilitar e voltar a andar o quanto antes. E no caso também, por exemplo, isso tem repercutido até então, né? Em várias redes sociais, nós ficamos sabendo disso. Como que é o caso de você ver isso se repercutindo? Você imaginava que iria chegar nessa dimensão? Quando a gente marcou a cirurgia, a gente não tinha noção que era a paciente mais velha mundialmente. Isso, inclusive, foi até uma fala de um amigo meu, do Felipe Borbola, Felipe ortopedista. Falou assim, Thay, essa é a paciente mais idosa essa cirurgia. Aí foi, será? E a gente foi começar a pesquisar. A gente foi ver que era a paciente mais idosa mundialmente. Ele até brincou depois. Foi, é verdade que eu falei? Eu falei assim, porque a gente não imaginava.
Sempre, já teve outros pacientes, já tive pacientes de 103 anos, 107 anos, foi o máximo. 112 é um número bem expressivo, a gente fica muito feliz de poder fazer a cirurgia, por quê? Eu tenho muito paciente no consultório com 80 anos que tem medo de cirurgia. Tem uma artrose avançada do quadril, tem muita dor, não consegue andar, mas não quer fazer cirurgia devido ao medo. Então, quando você fala, não, uma idosa de 112 anos fez uma cirurgia e hoje está bem, está em casa, está sentada, já está sem dor, então, assim, é motivante para o paciente em casa, tipo assim, opa, se ela pode, eu também posso. Então, assim, é muito bom essa repercussão para os nossos idosos, pacientes verem a vantagem da cirurgia. Entendo. E até sobre essa questão da repercussão, nós tivemos a informação de que é um caso que está em trâmite para entrar no Guinness Book, certo? Diante disso, em 2015, o recorde atual é de uma paciente, também mulher, também idosa, com os mesmos 112 anos, mas a diferença está nos meses. Você acha que esse caso ele realmente vai acabar parando no Guinness Book? Vai. Assim, a gente está investigando já, a gente está estudando. Tem tudo para ser registrado mesmo como paciente mais idosa. E, na verdade, isso não vai valer para o Guinness, né? Mas ela é 1 ano mais velha. Fafoi registrada 1 ano depois do nascimento. Então, a idade exata da Isabel, a biológica, é de 113 anos. E agora, em maio, ela faria 114, né? E pelo registro vai fazer 113, né? Que agora em maio. Entendo. É importante, doutora, quando nós falamos sobre a repercussão do caso, até mensurar isso em questão dos pacientes. Você comentou um pouco sobre o medo. Eu acho que é comum todo mundo ter medo de cirurgia quando você fala do cidadão de forma geral. E você acredita realmente que os pacientes de qualquer idade que verem esse caso, eles vão ficar mais aliviados de optar por um procedimento cirúrgico? Dá mais ânimo, dá mais coragem, né? Igual, assim, se ela de 112 anos aguentou a cirurgia, por que eu de 80, 90 não vou aguentar, né? Então, os pacientes já começam a falar isso. Eu conversei hoje mesmo com uma paciente, fez não, a cirurgia, ela quando é bem indicada, ela vai todo um preparo cirúrgico, não é vou operar e pronto. A gente passa para o cardiologista, a gente vê se o paciente tem condições. Isso, claro, numa cirurgia eletiva que eu estou falando. Na Sim. urgência também é feito também, mas forma de urgência também. Então, assim, mais motiva, dá mais tranquilidade para o paciente. Eu acredito que foi feita de uma forma eletiva, talvez pela complexidade. Eu posso estar errado até, baseado com relação às informações. Mas uma coisa que eu vi nas notícias referente a essa cirurgia foi que houve uma força-tarefa de vários profissionais. Como que foi a mobilização dessa equipe de vários profissionais para juntos conseguirem auxiliar para que fosse feita essa cirurgia nela? Isso, não. Hoje, graças a Deus, no HGP, a gente conta com um sistema multidisciplinar muito bom. A gente tem a pessoa da geriatria que recebe o paciente, que vai já prepara todo esse paciente. Tem a Sulami, que é a enfermeira-chefe da ortopedia hoje, que faz todo esse preparo. Ela acolhe esse idosinho. E assim, quando a gente vê 112 anos, todo idoso a gente tem uma atenção especial. A gente sempre dá prioridade para o idoso. Mas o idoso, 112 anos, a gente, assim, cuidado é redobrado. Inclusive, a gente fez a cirurgia, se não me engano, com menos de 48 horas de internação dessa paciente no HGP. Foi muito rápido o procedimento cirúrgico dela. Eu estava, na segunda-feira, a Sulami me ligou, falou, doutora, acabou de chegar, chegou ontem a paciente, a gente está correndo atrás do risco, pedir exame, correr atrás de cardiologia, que a gente foi lá, avaliou, pra gente marcar ela para amanhã. Pode marcar? Eu falei, na hora. Um idoso de 112 anos tem prioridade total. Então, a gente fez essa cirurgia o quanto antes, devido à idade dela, e também a gente tem esse preparo no HGP, né? A gente sempre dá prioridade ao nosso idoso no HGP. Perfeito. Falando um pouco sobre uma das principais dúvidas do cidadão comum que viu essa notícia, chegou até nós. Como que é o pós-operatório nesse caso? Porque a gente está falando de uma paciente de idade avançada. Como é que funciona e como é que ela está hoje nesse pós-operatório? O pós-operatório tem que ser mais delicado. Por quê? A pele do paciente idoso é uma pele mais frágil, você não pode pegar com muita força, porque às vezes só de você pegar na perna do paciente, ele já fica roxo, às vezes até a pele já começa a machucar, ter ferimento na pele. O osso é mais frágil,
porque tem uma osteoporose já avançada, tem a questão da ser mulher, normalmente mulher, a osteoporose costuma ser mais forte, mais avançada. Então, assim, tem todo um cuidado. Hoje já tem uma foto dela sentada na cama, ela já está sentada na cadeira de rodas. A gente não liberou carga ainda, porque está muito recente a cirurgia, 15 dias apenas, né? Então, normalmente a gente espera a carga com 30 dias, uma carga com da dor. Mas essa paciente está mobilizando no leito. Já fica sentada na cadeira de rodas, já fica sentada na cama. Então, assim, ela já está se alimentando sentada, no risco de broncoaspiração, já está ficando mais durante o dia sentada também, melhora a questão pulmonar também. Então, assim, é muito importante por conta disso. Entendo. Existe uma grande importância quando nós falamos de casos específicos, assim, não só para o Tocantins, mas também para o Brasil, de reter, não se trata de um recorde, mas sim de uma experiência de profissionais extremamente competentes que nós temos aqui. E aí, para mim, ficou uma dúvida, até de forma muito pessoal, nós estávamos comentando antes da gravação, que a minha avó sofreu da mesma coisa, ela teve uma fratura no fêmur e, no caso dela, também não foi efetuado o procedimento cirúrgico. Então, diante disso, eu queria entender diretamente de você, até de forma mais específica, qual que é a importância de atuar ali de forma imediata no procedimento cirúrgico e qual foi o seu maior aprendizado com esse caso? A questão de o quanto antes você atuar é a questão do paciente ficar menos tempo acamado, igual eu falei já anteriormente. Quando esse paciente, quando eu mais rápido operar ele, mais rápido ele conseguir sentar, mais a conseguir ficar em pé, melhora a recuperação e perde menos massa muscular e, consequentemente, o risco de novas quedas é menor. Então, assim, é muito importante ser feito com rapidez. Tem casos, tem fraturas que são conservadoras, né, no quadril de paciente. Fratura de ramos, em outros locais. Que normalmente o paciente precisa ficar um pouco mais tempo sem andar, vamos supor, ficar um mês e meio, ficar mais retido ao leito, né? Então, assim, cada caso é um caso. Mas no caso dessa paciente, né, que tinha indicação cirúrgica, o quanto antes você fizer o procedimento cirúrgico, melhor essa paciente. Mais rápido vai se reabilitar. Entendo. E esse caso, ele com certeza mexeu com você também, mas, doutora, qual que foi o teu principal aprendizado com esse caso? Sim, toda cirurgia a gente aprende um pouquinho, né? A cirurgia da Dona Isabel foi um pouco complexa, porque tinha uma fratura já consolidada vistosamente. O que é isso? Ela colou no lugar torto, porque assim, colou há 6 meses atrás, colou de forma inadequada. Então, o osso dela estava um pouquinho mais torto que o normal. A gente tem um ângulo que a gente passa self diaphysário, que é a questão da cabeça do fêmur diáfise, que é mais valgo. Dela estava bem 90 graus. E para cirurgia é difícil, devido ao implante. Então, assim, o procedimento cirúrgico foi um pouco mais complexo devido a isso. Então, a gente sempre é um aprendizado. A gente não pode entrar na cirurgia e no mês eu vou ver o que eu faço. Não, a cirurgia a gente entra com horário de começar e horário de terminar. Principalmente cirurgia em paciente idoso. Não é para ficar galinhando, a gente fala. É para ser uma coisa rápida, ágil. Então, a gente tem que entrar, sabendo o que vai fazer e com o plano já certinho. Então, assim, o aprendizado dela foi a questão de rapidez. Enquanto mais rápido o procedimento cirúrgico para o paciente, melhor é para a recuperação dela. É menos tempo cirúrgico, perde menos sangue, menor risco de infecção, anestesia, a quantidade de medicações são menores. Então, assim, é muito melhor para o paciente ser o quanto antes, quanto mais rápido a cirurgia. Entendo. Dentro da ortopedia, doutora Tayane, nós temos várias subespecialidades. E uma dúvida pessoal, qual que é a diferença de um paciente procurar um ortopedista que é especializado na área do quadril ou simplesmente um ortopedista cirurgião normal, comum? O que acontece? Eu tinha um chefe que falava, a repetição, a exaustão leva à perfeição. Igual, cirurgião de quadril, todos os dias faz cirurgia de quadril. Hoje mesmo eu fiz uma prótese pela manhã. Então, assim, eu faço, às vezes, 4, 5 próteses numa semana, cirurgia de fêmur proximal. Então, a gente tem um grande número, a gente tem uma experiência maior que o cirurgião que não é de quadril. Normalmente, vamos supor, eu sou de quadril. Um joelho. Tem muitos anos que eu não opero o joelho. Eu sei operar uma fratura de joelho, fratura de fêmur distal, uma fratura de patela. Mas eu sei fazer, mas a minha habilidade técnica não é nem metade de um especialista de joelho. Então, por isso que hoje em dia eu praticamente não opero outros tipos de fraturas, até no privado, que não é seja de quadril. Por conta, o meu dia a dia é quadril. Então, assim, já fiz cirurgia de fêmur proximal, várias, centenas. Então, assim, quanto mais a gente faz, mais fica
experiente nessa área e melhor o nosso desenvolvimento, né? Entendo. É até, David, algo que nós comentamos muito, até colocando um pouco sobre especificidade de execução sobre o nosso trabalho. Porque hoje, quando nós decidimos atender apenas médicos, a gente fala isso, e eu acredito, concordo totalmente com você, eu acho que vale para todas as profissões. Quando você é especializado em uma área, você consegue entender quais são os desafios que aquele profissional enfrenta, quais são as áreas que eu posso complementar aquele trabalho para que haja melhores frutos. Então, quando você é específico, não tem como. Hoje a gente fala muito, né? Se você for, por exemplo, trabalhar a tua imagem pessoal, fazer uma divulgação, até mesmo se posicionar hoje no mundo digital com uma assessoria comum, que eu digo comum é generalista, que ela atende médico, salão de beleza, restaurante, pet shop, ela vai conseguir fazer o básico. Não é que ela não consiga, mas quem tá todos os dias no dia a dia conversando com o médico, estando dentro do consultório, eu vou entender. Não, esse profissional, ele precisa melhorar o atendimento comercial da secretária. Esse profissional, ele precisa, de repente, ter um posicionamento mais voltado para o paciente que quer operar isso aqui, como que eu vou fazer essa campanha desse jeito? Igual no seu caso, se você é cirurgião de quadril, então tua comunicação é toda voltada para isso. Não tem que ser para joelho e para outras coisas. E até dentro disso me surge uma questão. Hoje, com o advento, principalmente pós-pandemia, das redes sociais estarem em alta, nós entendemos em comum que o paciente busca lá. E qual que é a tua opinião a respeito do posicionamento médico no digital? Você acredita que os médicos hoje, eles têm essa necessidade de estarem presentes no digital? Tem, com certeza. A gente consegue alcançar uma gama muito maior de pacientes através do mundo digital. Hoje, eu tenho pacientes do Mato Grosso, pacientes do Pará. Então, assim, às vezes chega, olha meu Instagram. Doutora, eu vi seu Instagram, às vezes vê uma publicação, né? Então, assim, a gente consegue chegar. Infelizmente, eu mesmo tenho uma dificuldade muito grande, questão de marketing. Normalmente não gosto de gravar vídeo, eu brigo muito com o pessoal. Eu falei, não quero fazer isso, vamos. Mas é necessário. E assim, e a gente tem que... E é bom o paciente tem que conhecer a gente. Quando o paciente vai consultar comigo, o paciente normalmente já olhou meu Instagram, já olhou alguns vídeos meus, já sabe algumas coisas que eu já fiz, já tem uma visão prévia, né? Então, hoje é importante para o paciente isso, ele já pegar a confiança, porque relação médico-paciente é extremamente fundamental. O paciente tem que chegar e tem que confiar em mim. Se o paciente chegar e não confiar em mim, não tem como você fazer uma cirurgia nesse paciente. Porque é uma relação que precisa de muita confiança. Eu costumo brincar com meus pacientes que a cirurgia de próstata de quadril é um casamento. Porque é o resto da vida. Eu fiz a cirurgia dele, ele é meu paciente. Então, anualmente vai ter que se ver. Então, se não tiver confiança, se não tiver um elo bom, não vai funcionar essa relação. E assim, o marketing digital, a questão do Instagram, dos vídeos, então melhora bastante isso. É um pontapé inicial, né? Para o paciente se aproximar do médico. Perfeito. É interessante, a gente estava até comentando ontem com um cliente nosso sobre a jornada do paciente, né? Porque o mundo, ele muda todos os dias. Quando você vai olhar daqui 20, 30 anos atrás, era comum eu te dar uma indicação, você confiar no que eu tô falando e ir no médico. Ir ao médico. Hoje não. Hoje a jornada do paciente, ela passa por alguns estágios como, até mesmo por indicações, a pessoa, ela vai, como você bem disse, vai procurar. Então, essa jornada de eu pensei em um profissional, eu vou jogar no Google, aí eu vou clicar, se ele tiver visível, porque é a primeira coisa, eu vou clicar lá, vou no Instagram dele, vou ver os depoimentos, vou ver as avaliações e depois eu vou agendar, porque é uma relação de confiança muito importante. Eu tenho que encontrar autoridade ali nele para ver se eu consigo me conectar diretamente com ele. E a minha pergunta sobre isso é até meio bem objetiva. Você acha que essa jornada do paciente, como eu comentei, é notável que ela mudou de uns 10, 15 anos para cá? Nossa, muito, demais. Antigamente, você marcava, você chegava, você conhecia o médico na consulta, né? Agora você conhece o médico já antes pela rede social. Então, isso mudou e eu acho que vai mudar cada vez mais. E quem, infelizmente, não se adaptar, às vezes vai acabar perdendo espaço. Que chega gente mais nova, que vai expor o paciente. O paciente hoje busca muito informação. Então, assim, aquele paciente que tem sede de informação.
Se você, é melhor você dar a informação correta num vídeo que às vezes é pesquisar numa fonte que não é segura. Então, assim, às vezes até nossos vídeos são educativos. É melhor o paciente saiba da gente de uma maneira científica do que por alguns sites que não tem a questão de confiança, não tem a questão de ser o certo, tem a questão científica, né? Entendo perfeitamente. Essas coisas, elas ajudam até mesmo a gente conseguir disseminar o nosso propósito, o nosso trabalho, enfim, várias coisas. Mas falando mesmo de você, pra gente ter essa oportunidade de você falar sobre você, você acredita que esse evento que aconteceu, né, falando dessa cirurgia em si, e com toda essa divulgação, né, tudo isso que está acontecendo, consegue reforçar ainda mais o teu propósito como pessoa, como profissional, como médica? Com certeza, assim, tive uma visibilidade muito grande. Inclusive, familiar meu, na escola, falou, Thay, meu primo chama de minha irmã, falou assim, hoje na escola o professor estava comentando sobre o caso. Aí perguntou se alguém conhecia. Ele falou assim, eu levantei a mão todo orgulhoso. Falei assim, não, é minha irmã que operou. Então, assim, você chega a relatos de todos os lugares. Eu vou no espetinho, o cara, eu te vi lá a matéria, que legal, tal. Então, assim, essa informação se deu muito rápido. Então, assim, eu fiquei muito feliz em questão de poder passar essa informação para os outros idosos, para os idosos que têm a coragem, a confiança para poder acreditar que pode viver sem dor. E também essa questão de profissional também. Graças a Deus, teve um avanço bom também. Perfeito. Até uma coisa que nós temos como ritual aqui no Epidemia, doutora Tayane, é de dar voz aos bons. Esse é o objetivo que nós entendemos que Deus nos deu e por isso nós temos feito esse movimento aqui em Palmas voltado para essa parte. E até falando um pouco de propósito, eu queria entender diretamente de você, hoje, de forma bem tranquila, para você poder responder, qual que é o teu principal propósito hoje de vida na medicina? Eu sou uma pessoa totalmente realizada, sou totalmente feliz com o que eu faço. Hoje em dia eu falo que eu amo meus idosos, eu amo poder ajudar meus idosos, eu amo poder ver um idoso reabilitando, chegando no consultório. Eu acho bonitinho minhas idosinhas, às vezes por uma queda, chegou lá com dor, gritando. Hoje, voltando no consultório, sem bengala, sem nada. Eu tenho um caso de uma paciente, que eu tenho até fazer um vídeo, que ela chegou no hospital, só que nesse caso privado, ela teve uma fratura do colo do fêmur, a gente fez uma prótese de quadril nela. Ela, com 3 meses, ela voltou no consultório, trem mais lindo do mundo, aquela elegância, sabe? Com a bolsinha, andando, sem mancar, que é a coisa mais linda. Para mim, não tem nada gratificante do que ver um idoso que passou por todo um procedimento, por todo um trauma cirúrgico, toda a questão de reabilitação, voltar a andar, voltar a ganhar sua independência. Teve outra idosa também, que ela estava com artrose já há alguns anos, ela tinha muito medo de operar. Ela conhecia a filha dela, e a filha dela levou, que já tinha trabalhado comigo já, levou, ela gostou, de confiança, a gente fez a cirurgia. Hoje em dia, ela é bonitinha, ela manda mensagem no Instagram, eu vejo ela andando, ela viajando, ela já estava no sul, viajando pro sul, visitando os filhos, os netos. Então, assim, ela melhorou a vida dela. Então, assim, ela não vive mais com dor. Ela consegue andar, consegue ir na igreja. Então, assim, é muito gratificante ver meus idosinhos voltando a sua funcionalidade. Então, assim, eu amo muito isso, eu gosto muito disso. Trabalho muito, ralo muito, graças a Deus. Mas, assim, nada mais gratificante do que ver meus idosos melhorando e restabelecendo sua qualidade de vida, né? Perfeito. Para a gente poder finalizar o nosso bate-papo aqui, eu queria entender de você um recado. Se você pudesse hoje, diante dessa repercussão, desse caso, se você pudesse dar um recado para o paciente ou até para um colega médico que está nos assistindo ou nos ouvindo, né, aqui nesse momento, qual é o principal aprendizado ou lição que você tira de tudo isso? Qual é o recado que você gostaria de dar para quem está nos assistindo hoje? O idoso, ele merece a chance de se readaptar, se voltar à sua rotina, entendeu? Não é porque o idoso quebrou que eu vou deixar ele acamado, que não merece a chance. Merece sim, e é possível você executar uma cirurgia num paciente idoso e o paciente se reabilitar de forma adequada. Então, assim, não é porque quebrou que o paciente vai morrer agora. Não, o paciente merece isso. Então, assim, a gente sempre tem que tentar que o paciente volte à sua qualidade de vida inicial.
Perfeito. Doutora, queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar conosco nesse episódio. E para você que está acompanhando no YouTube ou no Spotify, nas redes sociais, siga a doutora. Fala o seu arroba aí para o pessoal acompanhar o teu trabalho. Arroba doutora Tayane Cabral. Hoje em dia eu atendo no Hospital IOP, no Hospital Life Center, Legal. né? E trabalho na HGP. Eu sou filho da HGP, fiz a internato na HGP, fiz a residência. Eu fiz esse fellow, que é a subespecialidade em quadril em BH, e voltei para a HGP. Hoje em dia já me tornei chefe do serviço de residente de ortopedia. Perfeito. Então, assim, é muito bom voltar ao hospital que a gente formou. Então, eu tenho muito carinho pela HGP. Então, assim, a HGP é minha segunda casa. Excelente. Perfeito. Pessoal, acompanhe o trabalho da doutora Tayane. Como eu disse aqui, nós temos esse propósito e esse objetivo de que quem senta nessa mesa conosco são os melhores profissionais hoje do estado do Tocantins e nós precisamos sempre dar visibilidade e dar voz aos bons. Acompanhe @doutora Tayane Cabral. Acompanhe também todos os episódios e cortes no nosso Instagram, @updemia e @assessoriaupmkt. E claro, nosso YouTube também, Assessoria Up. Muito obrigado por estarem conosco nesse episódio e até mais.